eu queria falar alguma coisa, já que hoje se fala em ressurreição. Eu não morri, mas estive ali no limite da morte. Naquele dia 6 de setembro de 2018, os últimos momentos que eu tive noção do que estava acontecendo, eu estava no centro cirúrgico da Santa Casa de Juiz de Fora. E eu via que tinha muita gente do meu lado de branco. E em dado momento, as últimas palavras que eu ouvi foi que vamos abri-lo. Essas palavras talvez tenham vindo do médico Dr. Borsato, que de vez em quando eu converso com ele, mas não perguntei se foi ele que me disse isso. Eu me lembro no dia seguinte, dia 7 de setembro. Eu acordei, estava sendo colocado dentro de um avião UTI. E dentro do avião tinha uma pessoa, dos seus 60 anos de idade, que eu não tinha a menor ideia quem ela fosse. Depois fiquei sabendo que essa pessoa era um médico famoso, o Dr. Macedo. Tenho certeza que, por Deus, pelas mãos desses médicos de Juiz de Fora e do Hospital Albert Einstein, eu fui salvo. Bem como pelas orações de milhões de pessoas que me acompanharam nas semanas vindouras. Eu acho que todos nós temos uma história aqui na Terra. Eu creio que Deus não deixou uma pessoa simples, como outra qualquer, parecida comigo, fosse embora naquele dia. Mas um outro milagre, no meu entender, aconteceu. Vejo aqui na minha frente alguns que já foram políticos. Estou vendo o Rodovalho aqui na minha frente, na tela. E essas pessoas sabem como é a política no Brasil, como ela se alimentou ao longo de décadas. E o perfil para chegar à presidência não era o meu. Nada tinha para chegar. Sequer tinha um partido até março de 2018. Não tinha mais nada para contar, de modo que chegasse à presidência como era uma norma daquela época. E esse milagre aconteceu. Mesmo sem sair do hospital ou depois da minha casa, onde muitas pessoas me visitaram, muitos cristãos, evangélicos, católicos, entre outras denominações, me visitaram, e aconteceu no final de outubro de 2018 uma eleição. E confesso, comecei a trabalhar 4 anos antes, sozinho, andando pelo Brasil. Tive passagens que realmente merecem um filme, mas não farei isso não, pode ficar tranquilo. Como, por exemplo, a minha passagem por Manacapuru, chegando sozinho naquela cidade onde umas 200 pessoas me esperavam no porto. E aí, eu creio que uma coisa muito importante nos fez chegar à vitória. É o João 8,32, sempre levando a verdade para essas pessoas. Eu nunca discursei, me dirigi para falar o que o povo queria ouvir. E sempre falei o que o povo tinha que escutar. E tem mais uma passagem também, para não demorar muito aqui. Como é que apareceu o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? O Brasil acima de tudo
é usado no meio militar, até o cumprimento entre um militar e outro. Um grita Brasil, o outro fala acima de tudo. Pela primeira vez, o Deus acima de todos, você pode procurar na internet, estava havendo um evento em frente ao Congresso Nacional. Tinham vários parlamentares presentes. Isso tem uns 6 anos aproximadamente. E ali tinham várias lideranças, muitos políticos. Eu estava lá e de repente chegou um pastor que não era político e falou, né, só 3 vão falar, um é você. Apontou para mim, eu falei, mas eu não sou evangélico. É você que vai falar. Ele usou a palavra agora há pouco aí, no começo dessa live. E eu fiquei bolando, né? O que eu vou falar? Como é que eu vou dirigir para 20 mil evangélicos? Falar alguma coisa? Não era candidato aí naquela época, né? Dentro de mim eu sabia que era candidato, mas ninguém sabia da minha boca, né? Que tinha essa pretensão. E me dirigi, falei para esse público e confesso que quando eu falei Brasil acima de tudo, eu não sabia como complementar. E veio uma coisa que, dentro de mim, mandou falar Deus acima de todos. Pode ter certeza que isso, bem como os valores que nós defendemos, tão desgastados ao longo dos últimos anos, em especial os familiares, o desrespeito pregado e imposto contra nossos filhos em sala de aula, o cada vez mais desgastar instituições como os militares, cada vez mais se pregar a discórdia, a divisão entre nós de raça, cor, sexo. Isso tudo nós falávamos exatamente o contrário, como devia ser. Devíamos ter um Brasil para todos nós, para todos, sem exceção. E creio que esse segundo milagre, o da eleição, aconteceu. Porque o que estava em jogo não era um governo que simplesmente poderia mudar alguma coisa. Era um governo que tinha que mudar muita coisa. E o que estava em jogo nisso? Me desculpe se estou errado. Eu posso reformular o que eu vou falar aqui agora. Mas eu entendo que tem algo muito mais importante que a nossa própria vida. É a nossa liberdade. E estamos caminhando para sermos uma Venezuela. Como temos agora um grande perigo pela frente, que estamos já nos preparando para se afastar dele. Não podemos colocar o destino do nosso país sob dúvida de que a liberdade será mantida a qualquer preço. Eu tenho a obrigação, o dever, a consciência de que tenho que se preocupar com isso, mesmo sabendo que tem contra nós uma enorme parte da mídia, tem contra nós ainda autoridades que trabalham para fazer do país um país cada vez pior, que só dessa maneira eles podem novamente ascender ao poder. Essa responsabilidade é muito grande. O peso é enorme. Na minha família, todo mundo já sofreu alguma coisa, até quem está do meu lado, assim como alguns de vocês também, que me apoiam publicamente, têm sofrido. Mas nós sabemos, nós temos a certeza que todo esse esforço de cada um de nós é compensador. Estamos buscando fazer o melhor e tenho certeza que venceremos. A responsabilidade é muito grande, a cruz é muito pesada, mas com milhões de pessoas ao meu lado, que têm um coração verde e amarelo, que creem em Deus e que acreditam no seu país, com essas pessoas nós poderemos vencer esse obstáculo.